Peço a vocês que abram a Bíblia, a palavra de Deus, no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, verso 16. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 16, diz o seguinte: Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. E escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações, das terras, não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não vai livrar o povo dele das minhas mãos. E a outra passagem está lá em 2 Reis, capítulo 19, verso 4. Eu vou ler logo para a gente não perder tempo, que diz assim: Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, ele as leu e subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendeu as cartas perante o Senhor. O título do nosso sermão de hoje é Carteiros do Diabo. Bem chocante, né? A questão do título, mas eu escolhi com esse propósito mesmo. Muitas vezes em nossa vida, recebemos a visita inesperada de carteiros do diabo, trazendo para nós notícias que nós não estávamos querendo ouvir. Isso pode ser diversas notícias, como o falecimento de alguém querido, a perda de um emprego, um divórcio a caminho, a morte de um filho, perseguição no trabalho. Todas essas cartas, elas não são de Deus. Elas são cartas do diabo para abalar a nossa fé. Quem era o rei Ezequias? Quem era este homem? Eu gosto muito de, sempre que eu vou ler ou passar algum sermão, eu gosto de estudar um pouco sobre quem foi e com que finalidade foi escrito esse livro que a gente acabou de ler. Eu vou me deter mais no livro das Crônicas, mas agora fazendo dois paralelos com esses dois livros, Crônicas e Reis. Se você parar para lê-los, ambos vão falar praticamente a mesma coisa, mas com um cerne da mensagem diferente. O livro de Crônicas, ele é escrito com duas finalidades. A primeira finalidade, o livro de Crônicas, ele foi escrito para falar da relação do rei de Judá em relação ao santuário de Deus, ao templo. Então, o livro de Crônicas, ele está totalmente ligando o rei e o seu serviço no templo, entenderam? Já o livro dos reis, ele vai falar um pouco mais sobre o palácio real. Ele vai se deter sobre as riquezas pessoais do rei. Recapitulando, enquanto o livro dos reis vai falar a correlação entre o rei e seu palácio e suas riquezas, o livro de Crônicas, ele vai falar um pouco sobre a relação do rei com o templo. Por isso que vários reis de Israel que faziam o que não era de agrado aos olhos de Deus, não estão em 2 Crônicas para frente, eles são apagados. E qual é o segundo motivo pelo qual o livro de Crônicas ele foi escrito? É interessante que em 1954, John Kennedy, senador pelo estado de Massachusetts, Kennedy ele seria em menos de 10 anos eleito presidente dos Estados Unidos. E agora, nesse momento, como senador ainda, ele seria submetido a uma cirurgia na coluna, resultado de sua participação na guerra. E ele ficaria, então, 6 meses sob cuidados cirúrgicos e estaria ali imobilizado sem fazer atividades diárias. Então, Kennedy, ele decide fazer uma coisa, ele diz assim: eu não vou ficar ocioso durante 6 meses, então eu vou escrever um livro. E ele escreve um livro chamado Perfis de Coragem. E ele escreve esse livro embasando, sabe o quê? Querendo incentivar a nova geração americana com histórias de cidadãos americanos que viveram antes deles, para que os atuais agora fossem estimulados a serem melhor. Então, Perfis de Coragem. E o livro de Crônicas, ele é escrito mais ou menos também nessa ocasião. Não se sabe exatamente, não se bate um martelo exato quem o escreveu, mas acredita-se que Esdras o escreveu naquele período onde justamente eles estavam reconstruindo Judá e reconstruindo o templo. Então eles necessitavam de um incentivo. Então Esdras, ele pega toda a biblioteca dos persas, todo o livro de Samuel, Reis, e ele faz agora um compilado do livro de Crônicas. Inicialmente ele era apenas um livro, depois ele foi dividido em 2.
mas ele tem o propósito de pegar perfis de coragem para incentivar aquela sociedade que estava passando por vários problemas naquela situação. E por isso que ele faz também a relação do rei com o santuário, porque eles tinham agora a tarefa de reconstruir a casa de Deus. E é muito interessante, porque o rei Ezequias, ele vai aparecer nesse livro. E eu pergunto a você, quem era esse rei Ezequias? Quem era? Quem era o seu pai? Quem era o seu avô? Quem era? A Bíblia vai falar um pouco quem ele era. Se você ler passagens ali do capítulo 32, a gente não vai ler por conta do tempo, você vai ver que o rei Ezequias, ele era bisneto do rei Uzias. Ele era neto do rei Jotão e filho do rei Acais. Todos esses reis, eles eram reis de Judá. E eles tinham a obrigação de serem perfis de coragem para as pessoas. Mas veremos aqui que o pai de Ezequias, ele não foi alguém brilhante, forte na fé. O seu avô, de fato, Jotão, foi um bom rei. O seu bisavô também, Uzias, foi um bom rei. E Ellen White, comentando um pouco sobre o bisneto de Ezequias, ela vai comentar que Uzias, ele foi um rei tão poderoso, mas tão poderoso e tão rico, que depois de Salomão não houve rei tão poderoso e rico como o rei Uzias. Ele era extremamente inteligente. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Vinte e seis, 14 e 15. Guarda um pouquinho. O rei Uzias, ele começou a reinar muito cedo, ele só tinha apenas 16 anos de idade. Quantos anos tem, Guilherme? 14, tá perto. Imagine Guilherme daqui a 2 anos, rei de uma nação. Será que você iria esperar coisa boa dele? A gente tem sempre o preconceito, né, da idade e tudo, mas será, Guilherme, que você teria capacidade de ser rei de uma nação inteira? Esse rei, ele era muito inteligente. E ele reinou 52 anos em Judá. Ele reinou muito tempo. E ele tinha um exército à sua disposição de 308 mil homens às suas ordens. E era um exército absurdo, muito forte. E aqui no versículo 14 e 15 diz assim: preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até funda para tirar pedras. E a história continua dizendo assim: fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para torres, cantos de muralha, para atirar flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Então a fama do rei Uzias se tornou tão forte que a sua fama chega até o Egito. E paralelo a esse rei, estava ali no cenário de Nínive, o rei Tiglat-Pileser, que nome terrível. Ele estava começando a dominar todas as regiões vizinhas de Israel. E ele tentava invadir Judá e não conseguia, ele tentava invadir e não conseguia. E foi achado na arqueologia, falando um pouquinho de que Tiglat-Pileser dizia que ele não conseguia de jeito nenhum vencer esse rei Uzias, porque ele fala que Uzias, ele era muito estrategista, ele era muito inteligente. Vocês percebem aqui que ele criou armas que atiravam pedras e grandes flechas. Ele era um rei muito inteligente. Interessante, eu acho, o seu nome. O seu nome de nascimento era Azarias, que significa ajudado por Deus. Mas a fama dele ficou tão forte que para as nações chamavam ele de Uzias, que significa a força de Deus. Consegue ver que homem, que perfil de coragem? Ele era chamado de a força de Deus para o quê? As nações circunvizinhas. Esse era o bisavô de Ezequias. Veja só, que responsabilidade Ezequias não teve. Será que você é tão bom quanto o meu bisavô? Segundo, alguns estudiosos falam que o rei Uzias, ele era tio de Isaías, do profeta Isaías. Começa a ver agora as histórias se encaixando. O rei Uzias, esse grande rei, ele era tio do profeta Isaías. E conta a história que o rei Isaías, ele foi convidado por Deus para ser profeta. E Isaías aceitou, muito fácil. É muito fácil ser profeta numa cidade que seu rei, ele é magnífico.
E Ellen White conta que Isaías, ele depositou toda a sua confiança em Uzias. Tiglat-Pileser, o rei da Síria, está aí, mas enquanto Uzias estiver vivo, ninguém vai conseguir invadir isso aqui não. Mas conta a história, até a Bíblia vai falar sobre isso, que quando Uzias morreu, Isaías teve medo de ser profeta. Interessante, não? Ele teve medo. Ele teve tanto medo porque Jotão, que era o filho de Uzias, ele não era tão bom quanto seu pai. E Isaías falou, oxe, acabou. Tiglat-Pileser vai invadir Judá e vai acabar com tudo. Eu aqui não vou ser profeta dessa cidade, não. E conta Ellen White que, certo dia, Isaías, no primeiro ano da morte do rei Uzias, ele entrou no santuário, sabe para quê? Para entregar a credencial dele. Ele ia desistir de ser profeta. E ela conta que ele estava assim encostado na coluna do templo e pensando assim, Deus, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida, Senhor. O Senhor me chama para ser da igreja, mas é muito difícil. Como é que eu vou me sustentar? Quem é que vai ser o meu sustento? E conta a história que ele viu o Santo dos Santos se abrir. E ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E conta a história que serafins estavam diante de Deus e eles clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E Deus faz a seguinte pergunta a Isaías, quem há de ir por mim? Quem há de ir por nós? E Isaías diz assim, Senhor, eu vou, envia-me a mim. Ali Isaías ele teve a primeira lição do seu ministério, sabe qual é? Não importa qual rei que esteja no trono, há um trono que nunca fica vazio no céu, e esse é o trono de Deus. E ele é que decide todas as coisas. Não era pelas mãos de Uzias que Tiglat-Pileser não invadia Judá, mas era pelas mãos de quem? De Deus. Deus é que estava sentado sobre um trono de safira, e os querubins e os serafins estavam diante dele, e com a autoridade de Deus era que as coisas aconteciam. E Isaías falou, não, eu acredito nisso. E Uzias morreu, Jotão, seu filho, nasceu, morreu também, mas foi um bom rei. Mas aí aparece no cenário de Judá um rei terrível chamado Acais. E Acais, ele olha, vê a vida do seu avô, vê a vida do seu pai, e ele, parece que ele ficou, é o homem natural, Acais é o homem natural, ele não quis as coisas de Deus, e ele começou a fazer tudo errado. E a primeira coisa que ele fez foi estabelecer o culto a outros deuses. E ele começou a fazer união com várias outras nações, trouxe idolatria para dentro da casa de Deus. E o mais absurdo que fez Acais, olha só o que ele fez, em 2 Crônicas, capítulo 28, só passar mais uma. Acais, ele tinha tanta raiva de Deus, ele tinha tanto ódio das coisas de Deus, que conta a história que ele entrou no santuário e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus. Ele destruiu o templo. Olha só, 28, verso 24, que diz o seguinte. Ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, e fez-los em quê? Em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Percebe? Como entender isso? O rei Uzias, seu avô, era um bom rei, o seu pai era um bom rei, mas agora nasce um rei, Acais, terrível. E ele odiava tanto as coisas de Deus, que ele entrou na casa de Deus, juntou os utensílios do templo e destruiu tudo e fechou a porta. Você consegue imaginar viver num local desse, onde você é um cidadão de Judá, você quer adorar a Deus no templo, mas o teu rei fechou as portas, você está impedido de orar, você está impedido de clamar a Deus. E o que é esperado? Que a família deste homem, o seu filho sucessor, vai ser tão ruim quanto ele. Mas é aí que a gente se engana. E aí é que começa a história do nosso herói de hoje, Ezequias. No verso 20. Capítulo 29, verso 20, diz assim. Perdão, capítulo 29, verso 1, diz o seguinte. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. E olha só o que a Bíblia vai falar sobre esse rei. Fez ele o que era reto perante o Senhor,
segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. E olha só agora, verso 3. E no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Nossa, não é? Enquanto o seu pai destruiu as coisas do templo, o rei Ezequias, ele, no seu primeiro dia, ele mais conta aqui, no primeiro dia do seu reinado, ele correu para a casa do Senhor e reedificou. Ele ajeitou tudo. Ele separou os sacerdotes para que eles se consagrassem e voltassem à ativa. Ele começou a comemorar a Páscoa, ele começou a ofertar. Ele mais conta que Ezequias, ele ofertava tanto, ele dava tantos dízimos e ofertas, que a nação começou a ofertar, porque o rei ofertava. E as pessoas começaram a quebrar os postes ídolos, começaram a destruir os baalins que haviam ali, por conta do perfil de coragem que estava onde? Em Judá. Deus nos chama para brilhar, meu irmão, independente da escuridão da luz do mundo. Ezequias, ele tinha dois caminhos a ser seguido, ou ele continuava fazendo tudo o que seu pai havia feito, ou ele mudava. E mudar exige o quê? Exige demora, exige sacrifício. Enquanto o seu rei, o seu pai, ele destruiu não só o templo, mas Acais, ele pelejou várias batalhas contra o rei de Israel, e ele perdeu as batalhas. Conta a história que ele perdeu cerca de 100 mil homens numa única noite. E era praticamente quase todos do seu exército. Então Ezequias, ele pega um reino falido, sem exército, o templo destruído, falido. Mas a primeira coisa que Ezequias, ele trabalha no templo, no seu reino, sabe o que é? É a adoração a Deus. Ele vai para o templo e ele reabre as portas do templo. E a Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 18, ela vai falar, para mim, é uma das citações assim mais sensacionais que a Bíblia vai falar sobre o homem. E ela diz o seguinte, 2 Reis, capítulo 18, verso 3. 2 Reis 18, verso 3. Isso aqui são adjetivos e características do rei Uzias. E a Bíblia diz o seguinte, de Ezequias: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos. E fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e a chamavam de Neustã. E agora o verso 5, olha só esse verso. Confiou no Senhor Deus de Israel, de tal maneira que depois dele não houve rei semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes, nem os que foram depois. Nossa! Você percebe que a confiança de Ezequias não se iguala a nenhum outro rei. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele confiou tanto em Deus, que a confiança dele não se compara a nenhum outro rei. Nem antes, nem depois dele. E você pode olhar para um homem desse e falar assim, meu Deus, como é que eu posso ser assim? Como é? Será que é possível eu, Mateus, ou Guilherme, ou Diego, ser um Ezequias hoje? Confiar no Senhor Deus, independente do que vai acontecer? E agora a gente vai entrar numa parte da história que parece totalmente o oposto com o que se prega aí fora. Vai de encontro com a doutrina da prosperidade. Olha só. Abra lá em Segundo Crônicas, novamente, capítulo 32. Capítulo 32, verso 1. Isso aqui é uma contradição que você precisa entender isso aqui. Você precisa entender isso. Isso é ser o verdadeiro cristão. Essa é a caminhada do cristão, quando ele se decide estar ao lado de Deus. Veja só. 32, verso 1 diz o seguinte: depois dessas coisas, e desta o quê? Fidelidade, veio quem?
Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá e acampou contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Que contradição! O rei Ezequias fez alguma coisa errada? A Bíblia fala que ele não fez em relação à idolatria, não. A Bíblia fala que ele foi justo, reto, confiou em Deus, restaurou a casa de Deus. E a Bíblia ainda fala assim, depois de tudo isso o quê? De tudo de bom que ele fez, de toda a sua fidelidade, veio quem? Bênção? Veio quem? Veio Senaqueribe, rei da Síria. Vocês lembram que Tiglat-Pileser estava querendo invadir Judá? O Senaqueribe é justamente é um dos filhos destes reis passados. E agora, Senaqueribe, ele para diante da cidade de Judá, era uma cidade muito pequena. E Senaqueribe diz assim, eu acabei de vir do Egito e acabei com eles. Eu destruí também a tua irmã, Samaria. Não é o mesmo Deus? Eu destruí todos eles. E lá num capítulo, depois você leia em casa, que não vai dar tempo. Lá no capítulo de 2 Reis, capítulo 18, você lê em casa, conta a história que... Vamos ler. 2 Reis, capítulo 18, verso 17. 2 Reis 18, verso 17, diz assim: Contudo, o rei da Assíria enviou de Laquis a Tartã, a Rabsares e a Rabsaque, com um grande exército ao rei Ezequias e a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegaram e pararam na extremidade do aqueduto do Açude superior, quanto ao caminho do campo do lavandeiro. A cidade de Judá, ela era uma cidade mais baixa, e esse monte era um monte mais superior. Todas as pessoas que estavam dentro da cidade de Judá, eles conseguiam olhar para esse monte, onde ali havia as piscinas, as águas, e eles conseguiam ter a ampla visão. E Senaqueribe escolheu este lugar para colocar todo o seu exército à mostra. Imagine a vitrine do diabo. Todo o exército do rei Senaqueribe ali, naquele monte, e todos os cidadãos olham agora e veem que eles não têm exército suficiente para lutar contra o rei Senaqueribe. Senaqueribe chega a dizer, sabe o quê? Ezequias, eu te dou 2.000 cavalos, eu te dou 2.000 armaduras e escudos e lanças, se tu tiver 2.000 homens para montar em cavalos. Que afronta, não? Mas Ezequias, ele confiava em Deus. E lá em Crônicas, capítulo 32, verso 7, esse para mim é o verso mais lindo de toda a Bíblia. Esse é o verso mais bonito de toda a Bíblia. Conta a história que o rei Senaqueribe, ele já tinha destruído 46 cidades fortificadas de Judá. Só faltava o centro. Só faltava tomar o centro. Mas o rei, ele diz assim, toda aquela multidão em caos, ele chega, Crônicas capítulo 32, verso 7, diz o seguinte: E Ezequias disse, sede fortes e muito corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco que é maior do que o que está com eles. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para pelejar e nos ajudar e guerrear as nossas pelejas. Que fé! Ezequias, ele não se firmou, não se agarrou em um braço de carne. Ele disse assim, conosco está o Senhor nosso Deus para pelejar as nossas pelejas. A fé não tem sentido humano em quem ele ia confiar. Ele não tinha um exército, a cidade estava tomada. Era só Senaqueribe entrar e acabar com tudo. E o diabo ficou tão irritado com essa declaração de Ezequias, que sabe o que foi que ele fez? Ele escreveu cartas e mandou os seus carteiros. E conta a história que Senaqueribe escreveu cartas a punho, blasfemando contra Deus e contra Ezequias. E eles pararam na porta da cidade. E eles começaram a gritar, falando o que tinha na carta.
A tal ponto que o rei Ezequias falou assim, olha, não falem em aramaico, porque senão o povo vai entender. Falem na verdade, não falem em judaico, porque é nossa língua. E para que o povo não entenda, falem em aramaico. E eles disseram assim, não, a gente está querendo que eles fiquem atemorizados. Era o cerco psicológico. Não tinha mais o que o rei fazer. Não tinha o que o rei fazer. E conta a história que ele pegou aquelas cartas. E ele subiu à casa do Senhor. Era a única coisa que ele tinha. Ele inicia o seu reino. Ele restabelece o templo. Ele só tinha o templo. Ele só tinha Deus. E Ezequias, ele percebeu que quem tem Deus tem a maioria. E eu fiz aqui uma citação. Que diz o seguinte. Na lógica humana, os problemas deveriam vir depois da queda, depois da transgressão. Mas não é o que temos aqui. Aqui há uma contradição. Certamente, como nós verificamos, as provações também podem estar em nosso cardápio, seja nós ainda fiéis a Deus. Mesmo depois de grande fidelidade, o cardápio, as provações ainda estão em nosso menu. Ao contrário da leitura desenfreada dos representantes do Evangelho da prosperidade, a fidelidade a Deus não é um saldo bônus e isenção a dores de cabeça ou preocupações a coisas do futuro. Aparentemente, a fidelidade de Ezequias não lhe serviu de nada. Isto deveria servir de alerta para nós e uma advertência para aqueles que querem tratar a religião verdadeira como um balcão de negócios na base do toma lá, dá cá. Você não pode esperar de Deus tratamento VIP simplesmente pela sua fidelidade. Como resultado de algo merecido ou meritocracia real ou imaginária. Toda meritocracia pregada, pessoal, não passa de paganismo. Esta mentalidade representa mais o materialismo capitalista do que o Altíssimo. Na base da religião de Deus, não é assim, eu faço e Deus me abençoa. A religião verdadeira é eu faço independentemente se Deus não me abençoar. Isso é a realidade. Não é que porque eu desci as águas, bati mais, que agora tudo vai fluir na minha vida. Pelo contrário, Senaqueribe vai bater na minha porta, porque o diabo fica extremamente descontente com a sua decisão hoje. Mas a história não acaba aqui. Senaqueribe não é o vencedor dessa história. Ele é apenas um gigante de papel. E eu imagino Ezequias trazendo ali aquelas cartas como um pai que traz o brinquedo quebrado como um filho que traz o brinquedo quebrado para seu pai consertar. E ele faz uma oração. Será o último texto que a gente vai ler. E ele faz a sua oração. Está lá em 2 Reis, capítulo 19. Segundo Reis, capítulo 19, verso 10 em diante. E assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te enganes, o teu Deus em quem confia, ele não te livrará. Já tens ouvido o que eu fiz, o que fizeram os reis da Síria em toda a terra, como destruíram totalmente, e crês tu que Deus vai te livrar? Porventura os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Versículo 13. Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvais? Versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, ele as leu, e então subiu à casa do Senhor, e as estendeu perante o Senhor Deus, e orou dizendo assim: ó Senhor Deus, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus. Inclina-te, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre os olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe afrontou contra ti, Deus Altíssimo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações da terra e lançaram no fogo
os deuses deles. Versículo 19. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reis da terra saibam que só Tu és Deus. E conta a história que quando Ezequias acabou de ler, de orar, sabe o que foi que aconteceu? O verso seguinte já fala, verso 20, diz assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias a seguinte palavra: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que você me pediu acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Nossa. Você consegue ouvir Deus falando, imaginar Deus respondendo uma de suas orações, dizendo assim: o que você me pediu, eu ouvi. E ele continua dizendo: eu não só ouvi, como eu vou agir. Verso 21, e esta é a palavra do Senhor, que ele falou a respeito dele: a virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti, a filha de Jerusalém balança a cabeça por detrás. A quem afrontaste? Ao quem alçaste com a tua voz arrogante e ergueste os olhos? Foi contra o Santo de Israel. E por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor Deus. E lá no verso 32 diz o seguinte: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrarás nessa cidade, nem lançarás nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho que tu veio, tu voltará, mas nessa cidade você não vai entrar. E no verso 35 continua dizendo assim: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, o próprio Deus, e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantou o restante pela manhã, eis que todo o resto era cadáver. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e foi para Nínive. E sucedeu que quando ele estava a adorar o seu Deus, Nisroque, Adramaleque e Serezé, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. Essa é a história que Deus quer fazer na sua vida mesmo. Mas parece que Deus ele espera o último momento para ele agir, não é? Deus permitiu que Senaqueribe destruísse 46 cidades fortificadas para provar a fé de Ezequias. E Ezequias ele foi aprovado. Ele foi aprovado. E conta a história que o próprio Deus saiu. O Deus que estava sentado sobre o seu trono, ele saiu e destruiu o exército de Senaqueribe. E aqui a gente vê um paralelo entre dois deuses. Ezequias subiu ao templo para orar ao seu Deus e Deus o livrou. Já Senaqueribe, quando voltou para casa e foi adorar o seu Deus, ele foi morto. Consegue ver a diferença daqueles que adoram ao diabo e aqueles que adoram a Deus? O diabo não tem nada para dar a você, meu irmão, nada. O diabo quer ver a tua morte e a tua destruição. Mas Deus sim. Deus quer que você tenha vida e vida em abundância, independentemente do teu emprego, se está perdido, independente da tua causa na justiça, se já está perdido, independente de tudo isso. Ele vai te contar que Deus tem 1000 maneiras de fazer uma só coisa na nossa vida, o qual a gente não tem ideia. 1000 caminhos diferentes que Deus pode arrumar. Eu gosto do texto de Apocalipse que diz assim: eu aqui tenho a chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha, e eu fecho e ninguém abre. Muitas vezes as pessoas só se detêm, sabe o quê? Em Deus abrir e ninguém fechar. Mas a Bíblia conta que Deus tem a chave de fechar e ninguém abrir. E isso é para o teu bem, é para o teu livramento. Como entender isso? Não sei. Mas Deus ele vai tomar conta de ti, meu amigo, minha amiga. Porque aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. E assim como o rei Ezequias, ele buscou ao Senhor e o Senhor deu auxílio. O mesmo Deus que ajudou Ezequias naquele tempo, ele está aqui hoje. Quais as cartas que você tem do diabo para trazer aqui?
eu lhe convido, fique de pé e mentalmente agora pegue as cartas que o diabo lhe deu e entregue a Deus. Cartas de desânimo, cartas de aflições, entregue agora todas elas a Deus, que Deus ele vai se encarregar de cuidar de todas elas. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Todos nós aqui, Senhor Deus, temos diversas cartas, Senhor Deus, que a vida nos entrega. Mas hoje, Senhor Deus, semelhantemente como o rei Ezequias, que ele foi ao Senhor e ele pegou as cartas fisicamente e as abriu, as estendeu perante o Senhor e ele as leu. E o Senhor disse assim: o que você pediu, eu ouvi. Ouve também, Senhor Deus, hoje o nosso coração, Pai, as nossas aflições, e toma a cabo delas, Senhor Deus, para que possamos entender e sempre confiar que o Senhor é o Deus, independentemente da nossa fidelidade, independentemente do que vamos fazer. E se ainda assim o Senhor não nos livrar, nós confiaremos em Ti. Coloca essa fé, Senhor Deus, em nosso coração. Abençoa a Tua igreja, em nome por amor de Jesus.